Enquanto escrevo isso, é início de julho. Esta história aconteceu no começo do verão. Eu geralmente tento ficar na cidade da faculdade ou viajar durante o verão como uma forma de evitar voltar para casa, mas isso não foi possível desta vez. Encontrei-me relutantemente voltando para casa. De qualquer forma, eu só tinha que aguentar uma semana. Eu realmente não queria ver nenhum dos meus velhos amigos, mas também não estava muito afim de ficar em casa. Então, eu me vi acordando cedo e passando o dia inteiro fazendo trilhas, assistindo filmes ou apenas dirigindo sem rumo. Era meu último dia em casa. Eu estava ficando entediado com as coisas que vinha fazendo e queria fazer algo um pouco mais emocionante. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona em trens, uma das muitas atividades que eu havia cortado da minha vida. Decidi que dane-se e dirigi até um conjunto de trilhos isolado que conhecia. Todos os trens sempre passavam por lá, então sabia que haveria muitas opções. As trilhas eram cercadas por árvores e várias plantas, parte da razão pela qual eu as escolhi. A última coisa que eu precisava era ser pego fazendo algo ilegal depois de estar limpo por tantos anos. Então estava tomando cuidado. Estacionei o carro e me dirigi aos trilhos. Deixe-me descrever o layout para que seja fácil de entender. Esse conjunto específico de trilhos passava pelas árvores por um tempo antes de entrar em um túnel. Havia uma pequena clareira do outro lado do túnel, e então uma ponte enorme sobre a água. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona no trem até atravessar a ponte, mas como eu estava sozinho, não teria como voltar para o carro a menos que quisesse andar 16 quilômetros. Com isso, decidi que pegaria carona no trem e no túnel, saltaria e teria uma caminhada tranquila de volta ao carro. Isso pode parecer idiotice para as mulheres, mas era algo muito legal de se fazer em uma cidade que não existe nada. Andei ao longo dos trilhos e esperei um trem passar. Devia ser umas 2 ou 3 da tarde. Finalmente, depois de cerca de 10 minutos caminhando, comecei a sentir a vibração familiar nos trilhos. Rapidamente, corri para o lado e tentei ao máximo ficar fora de vista. Normalmente, pelo que sei, os maquinistas de trens de carga não se importavam o suficiente para denunciar pessoas andando nos trilhos, mas eu não queria arriscar. O trem passou e esperei um bom tempo antes de sair do meu esconderijo. Escolhi um vagão que parecia facilmente acessível e comecei a correr ao lado do trem como tinha feito centenas de vezes antes. Uma vez confiante o suficiente, agarrei a escada e me levantei. Foi bem fácil. O trem não estava tão rápido. Quando minha parte do trem estava prestes a entrar no túnel, vi um estranho clarão de luz à frente. Presumi que fosse uma faísca ou algo assim, mas, para ser honesto, nunca tinha visto nada parecido antes. Esperava que não houvesse um fio solto ou algo perigoso no túnel, mas era tarde demais para pular. O trem começou a ganhar velocidade, já que o túnel era perfeitamente reto. Fechei os olhos enquanto a adrenalina começava a subir. Nesse momento, ainda na escada, senti uma mão sair da escuridão e literalmente agarrar minha perna. Perdi o equilíbrio e quase escorreguei, mas minhas mãos estavam firmemente segurando uma alça de ferro. Gritei e chutei, mas o trem passou rápido demais para que eu pudesse acertar qualquer coisa. Antes que pudesse compreender o que tinha acabado de acontecer, senti outra mão bater na minha perna. Gritei novamente antes de subir correndo a escada, esperançoso de estar fora de alcance. Meu coração estava disparado. O que diabos acabou de acontecer? O trem saiu do túnel e eu pulei sem pensar. Esperei o trem passar completamente e o observei atravessar a ponte. Lembro-me de andar de um lado para o outro na pequena clareira, pensando no que havia acontecido. Tipo, havia pessoas no túnel. E o que elas poderiam estar fazendo lá? Por que diabos tentariam me puxar para baixo? Todos esses pensamentos estavam correndo pela minha mente quando algo me atingiu em cheio. A única maneira de voltar para o meu carro era através do túnel. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu andar de volta pelo túnel com aquelas pessoas lá. Especialmente porque elas poderiam ver minha silhueta e eu estaria andando na completa escuridão. Sentei no chão por um tempo que parecia uma eternidade. Não havia outra opção. Não podia atravessar a ponte sem arriscar minha vida. Um trem poderia passar a qualquer momento e a ponte era muito longa. Considerei ligar para alguém vir me resgatar, mas nem tinha certeza se poderiam fazer algo. Polícia não era uma opção, eu estava infringindo a lei só de estar lá. Não tive escolha, peguei uma pedra e comecei a atravessar o túnel.
Havia 2 pessoas lá das quais eu sabia com certeza, mas poderia haver mais. Cheguei a cerca de metade do caminho até o ponto onde senti a segunda mão quando ouvi algo. Um clique fraco vinha de algum lugar no túnel. Parecia um humano estalando a língua, mas poderia ter sido feito por uma máquina, era difícil dizer. Fiquei congelado e pensei comigo mesmo, continuar andando por esse túnel é uma sentença de morte. Senti uma onda de confiança e tirei meu telefone. É melhor ficarem longe. Minhas palavras ecoaram pelas paredes. Houve um momento de silêncio e o clique parou tão rápido quanto começou. Obviamente estava blefando sobre ter uma arma, mas achei que era melhor blefar do que simplesmente andar em silêncio. Rezei a Deus para que quem estivesse lá acreditasse. Sem esperar mais um segundo, corri a toda velocidade na escuridão, me preparando para uma luta até o outro lado. Por um milagre, ninguém tentou me agarrar. Depois de sair do túnel, olhei para trás. Houve outro clarão vindo do fundo. Desta vez, no entanto, foi o suficiente para eu ver claramente 2 pessoas paradas nos trilhos, me encarando. Isso foi o suficiente para mim. Virei-me para ir embora e, enquanto estava me afastando, ouvi a risada mais horrível que já ouvi emanando daquele lugar. Definitivamente não pretendo pegar carona em trens de novo. Curta e se inscreva se você estiver gostando.